E quem acompanha a Agricultura BR sabe muito bem que a demanda por soja internacional segue extremamente elevada. Essa demanda muito alta, ela ocorre principalmente por conta de um cenário desenhado na China. A China já tinha uma situação na qual era necessário uma quantidade maior de importação para conseguir manter a sua indústria esmagadora entre setembro, novembro ou até dezembro funcionando de maneira adequada. Fez até leilões internos, está realizando leilões internos para manter essas indústrias funcionando. Foi uma informação que a Agricultura BR trazia para você no mês de maio, que a China faria esse tipo de ação. Além disso, as questões climáticas que impactaram sobre as áreas de produção chinesas, principalmente muita chuva, inundação sobre a área de produção de soja, que já não são aquelas coisas. Os chineses tinham uma expectativa de produzir 12 milhões e 500 mil toneladas de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Agora, essa situação deve ficar muito diferente já a partir do relatório que será apresentado nesta sexta-feira. Só que o relatório desta quinta-feira, relatório de vendas e exportações, confirmou mais uma vez o que a China tem feito, comprado muita soja dos Estados Unidos. Os norte-americanos estão vendendo muita soja. Para se ter uma ideia, entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, foram vendidas mais de 3 milhões de toneladas para entrega, tanto na temporada 16-17, maior parte absoluta, mas também ainda com referência da temporada 2015-2016. É o que a Agricultura BR mostra para você agora. Essa demanda é a demanda que está dando sustentação para os negócios com soja em Chicago. Olha só aqui a totalização de vendas. Na entrega ainda da temporada 15-16, os americanos venderam 307.957 toneladas. Para 16-17, 2.792.192 toneladas. Demanda é muito forte, enquanto que o total de vendas veio para 3.100.000 toneladas, 149 toneladas que foram comercializadas pelos norte-americanos. Então, mais de 3.100.000 toneladas comercializadas pelos operadores de mercado lá nos Estados Unidos. Quer saber o total da participação da China? Ora, teve uma venda ali, você viu na tela, 2.700.000 toneladas para entrega na 16-17, 1.844.000 foram para os chineses. Portanto, China continua dando realmente a cor do mercado, mesmo num cenário no qual se tem uma expectativa de que se tenha uma produção maior nos Estados Unidos de produção de soja. Expectativa, inclusive para essa próxima sexta-feira, para o relatório de oferta e demanda, é que a produção norte-americana ela venha. Expectativa está oscilando entre 104 milhões até 110 milhões de toneladas de produção de soja nos Estados Unidos. O que é quase certo para a maior parte dos operadores de mercado é que virá acima de 105 milhões de toneladas, que foi aquilo que foi previsto no mês de julho. E o Agricultura BR agora mostra para você como é que estão os negócios na Bolsa de Chicago. Eu estava dizendo que essa demanda forte, essas vendas estão dando sustentação, mesmo com um clima que tem contribuído de certa forma para o desenvolvimento das lavouras de soja americana, a demanda vem conseguindo dar um peso positivo para os negócios por lá. Vamos saber se vem positivo. Vem positivo. Nós temos aqui a posição de agosto agora, negociada a $10,26 por bushel. A alta é de 0,88%. Setembro, $10,05 por bushel, elevação de 0,65%. Novembro, com alta de 0,55% a $9,88 por bushel. E janeiro do próximo ano, contrato negociado com alta de 0,53% a $9,87 mais 25 por bushel. É assim vem os negócios na Bolsa de Chicago, vem com alta no dia de hoje, claro, com os números sendo apresentados de demanda muito forte para os Estados Unidos. A indústria processadora de grãos da Argentina está preocupada porque acredita que a produção de soja do país não seja suficiente para manter a sua indústria funcionando com totalidade e que com isso as unidades fiquem ociosas. Esse alerta foi dado pela Câmara da Indústria de Óleos do país, uma vez que o então presidente, no momento Maurício Macri, eliminou as taxas
de impostos e também os limites de exportação do milho e do trigo, fazendo com que os produtores não tivessem tanto interesse mais pela soja como haviam demonstrado na safra passada. A Argentina, que é a principal fornecedora de óleo e farelo de soja do mundo, tem atual capacidade de processar, veja só, 65 milhões de toneladas de soja ao longo do ano. Mas, devido ao menor volume de soja semeado na atual temporada, há uma capacidade das indústrias ociosa entre 20% a 23%, levando, portanto, com que a indústria apenas consiga processar ao ano 50 milhões de toneladas de soja, portanto, capacidade ociosa da indústria de óleos vegetais na Argentina. A gente segue falando sobre o cenário internacional, agora voltando aos Estados Unidos. Fabiano. Bom, e os Estados Unidos seguem com uma condição climática que é favorável à produção. Apesar do calor mais intenso que vem atingindo as áreas de produção do meio oeste norte-americano, algumas chuvas têm ocorrido. É por isso que tem aquela expectativa de que se tenha uma previsão de safra maior para os norte-americanos, como eu disse, entre 104 e 110 milhões de toneladas, muito provável que fique acima de 105 milhões, que foi o número que foi divulgado em julho. Agora, em relação ao clima, que a Juliana também citava, clima nos Estados Unidos, o clima no Brasil também já preocupa, evidentemente, o produtor de soja. Isso porque, nesta última temporada, o plantio da temporada 15/16 foi duramente prejudicado, castigado por conta da seca, que atingiram as áreas de produção quando teve a abertura do momento de plantio, quando teve as condições, o fim do vazio sanitário e os principais estados começaram a fazer seu cultivo. Então, o produtor de soja, ele tem que estar preocupado com duas situações neste momento. Como que será a comercialização da safra? É por isso que essa história de soja nos Estados Unidos é tão importante, porque isso impacta diretamente na comercialização, nos preços da temporada 2016-2017 e tem que estar ligado no clima também, principalmente a partir da primavera, para saber como é que ficam as situações de chuvas, se vão ter condições climáticas adequadas. E quem responde essas perguntas do produtor rural é a Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para a próxima safra de soja, a expectativa de formação de um fenômeno Laninha. E esse fenômeno deve se formar justamente durante a primavera, época do plantio de grãos sobre o interior do Brasil. Os efeitos do fenômeno Laninha devem ser mais sentidos durante o verão, que deve ser um período mais chuvoso sobre o centro e norte do Brasil, inclusive com risco de invernada sobre algumas áreas produtoras do centro-oeste e do nordeste e com diminuição das chuvas sobre o centro-sul do Brasil. Então, em algumas áreas da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, há risco de estiagens regionalizadas durante o verão, período de desenvolvimento e colheita da soja. Por enquanto, para o período de plantio, expectativa para o mês de setembro, que já começam com a preparação da terra para o plantio em algumas áreas do interior do Brasil. O mês de setembro ainda deve ter chuvas mais volumosas sobre o sul do país, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas em verde do mapa e também em amarelo, o volume de água deve variar em torno de 150 até 200 milímetros nas áreas mais atingidas no decorrer de todo o mês de setembro. Sobre o sudeste e centro-oeste, o mês de setembro já é marcado pelo retorno gradual das chuvas normalmente. Neste ano, a chuva deve retornar aos poucos, mas a gente observa que boa parte de Minas Gerais, Goiás e principalmente Mato Grosso ainda terão baixos volumes de água, em torno de 50 milímetros nestas áreas mais atingidas. E a chuva ainda não deve voltar com tanta força para a área produtora do Mato Piba. Deve chover de forma mais significativa ao longo do mês de setembro sobre algumas áreas do extremo sul e oeste da Bahia e partes do Tocantins. Mas aqui em boa parte desta área mais clara do mapa, entre o branco e o azul claro, a chuva não deve ultrapassar os 25 milímetros, então não é uma chuva suficiente para encharcar o solo ainda para o plantio da soja. Durante o mês de outubro, a situação melhora um pouco sobre o interior do Brasil. Já teremos o retorno mais expressivo das chuvas sobre o interior do centro-oeste e do sudeste, como é normal para a época do ano. Principalmente a segunda quinzena do mês de outubro será marcada por chuvas mais volumosas. Em toda esta área verde e amarelo do mapa, o volume de água deve variar de 150 a 200 milímetros. Então já é uma chuva agrícola que vai garantir bastante umidade no solo no decorrer do mês de outubro. Inclusive, essa chuva também ganha mais força aqui sobre o sul e oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão e também no estado do Tocantins.
Por enquanto, ainda no mês de outubro, a chuva não deve perder muita força sobre o sul do Brasil. Também há previsão para volumes expressivos de água, principalmente sobre o Paraná. E no mês de novembro, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo bem em grande parte das áreas produtoras de soja do país. As chuvas mais volumosas devem ser registradas nessas áreas amarelas, que vão desde o noroeste gaúcho até boa parte do interior do centro-oeste e partes aqui do oeste da Bahia e interior do Tocantins. E como eu adiantei anteriormente, a chuva deve começar a diminuir sobre o centro-sul do país no decorrer do verão, especialmente a partir do mês de dezembro. E essa chuva deve se tornar cada vez mais intensa aqui sobre a metade norte do Brasil, então com risco principalmente para invernadas em algumas áreas entre Mato Grosso e interior nordestino para a época justamente de desenvolvimento e também da colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui é hora de falar a respeito do dólar comercial no Brasil, que vem caindo muito nos últimos dias, influenciado por questões internas, mas principalmente por questões internas do Brasil relacionadas à política nacional. Ontem o dólar comercial fechava R$ 3,13, na menor cotação de pelo menos um ano. Hoje, mais cedo, o dólar oscilava. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. Veja que o dólar opera quase que na estabilidade, com uma leve oscilação para cima de 0,12%. Neste momento, o dólar comercial vem negociado no país a R$ 3,13 mais 6. A gente acompanha agora como estão as cotações da soja por todo o Brasil, que são diretamente influenciadas pela relação do dólar com o real. A sua participação é sempre importante aqui no Agricultura BR e o telespectador participa do quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta de hoje vem de um produtor do interior de Minas Gerais. Vamos ler na tela o que ele nos mandou. A pergunta é do Henrique, de Coromandel, em Minas. Ele perguntou sobre o preço do milho para a região do Triângulo Mineiro. Henrique, portanto, a gente foi atrás dessa informação para você. Acompanhe com a gente os valores. O pessoal é bem direto, então vamos trazer diretamente essa informação, mas mostrando também a evolução desses valores no acumulado de 15 dias. Observe que nesta região de Minas Gerais há uma alta de 6,81% nos últimos 15 dias, porque no dia 27 de julho o valor era de R$ 42,00 por saca de 60 quilos. No final do mês passado, R$ 45,00 a saca de 60 quilos. Entrou o mês no dia 3 de agosto a R$ 46,00. Tem um pico de preços um dia depois, no dia 4, veio para R$ 47,00 e na sexta-feira passada atingia R$ 46,00 a saca de 60 quilos, valor mantido até esta quinta-feira, 11 de agosto, R$ 46,00 a saca de 60 quilos em Minas Gerais, nessa região do Triângulo Mineiro. Em 15 dias, uma alta de 6,81% para a saca de 60 quilos do milho. E se você também quer fazer como o Henrique, mandar a sua pergunta para a gente, mande através do aplicativo WhatsApp no número 67996562266. Obrigada pela participação, Henrique. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco o assunto é milho. Você vai ver como que foi o desempenho dos Estados Unidos com as vendas na última semana.
Bom, e você que está acompanhando o programa sabe que daqui a pouco tem um grande evento aqui pelo Canal do Boi, Mega Leilão CFM, uma grande oferta de reprodutores da raça Nelore aqui pelo Canal do Boi em instantes. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já com muitas outras informações. De volta, por aqui a gente fala um pouquinho agora a respeito do mercado internacional do milho. Isso porque os Estados Unidos relataram a venda de mais de 1,5 milhão de toneladas do cereal na última semana. Um bom volume de vendas para os norte-americanos em relação ao cereal, chegou a 1.600.000 toneladas. Vamos conferir os dados no gráfico, então, como é que foram as vendas para a temporada 16-17, 15-16 e também o total que foi comercializado pelos norte-americanos entre a semana do dia 28 de julho até o dia 4 de agosto. Então, se a produção tiver condições, pode soltar aqui na tela para nós trazermos os números aqui. Então, nós temos a temporada 15-16 ainda com vendas de 594.929 toneladas. Para 16-17, 1.015.623 toneladas. Totalizando, as vendas norte-americanas foram para 1.610.552 toneladas na semana compreendida de 28 de julho a 4 de agosto. E apesar de ser um bom volume, inclusive superior à semana anterior a essa, os negócios hoje em Chicago não vinham muito bons para o milho não, mesmo num dia no qual o petróleo estava subindo em Nova York, o que seria bom para ter uma alta para o milho na Bolsa de Chicago. Bom, vamos dar uma olhadinha então nos negócios de agora com o milho lá na Bolsa dos Estados Unidos. Milho vem recuando, milho que já está bastante pressionado no cenário internacional, cai ainda mais, mesmo com as notícias essas que a gente acaba de ver de boas vendas feitas pelo país. A posição de setembro deste ano cai agora 0,54% e negocia o bushel do cereal a $3,20 mais 75, bem próximo à cotação mínima do dia. A posição de dezembro vem a $3,31 mais 50, com queda de 0,45%. O milho para entrega em março de 2017 é negociado agora em Chicago a $3,41 mais 75, baixa de 0,43%, enquanto a posição de maio do ano que vem cai 0,35%, vem a $3,48 mais 75 por bushel. Fabiano, milho cai, chega agora bem próximo à cotação mínima do dia. Bom, e a gente continua falando a respeito de milho, Juliana, e agora falando um pouco do mercado brasileiro, mercado físico nacional. O mercado físico nacional vive um momento histórico, porque o Brasil ainda vive período de colheita, conclusão de colheita da segunda safra brasileira, que é a maior parte da produção nacional. E mesmo com uma situação no qual você coloca mais produtos no mercado, historicamente, nós vivemos um período de alta para o milho. Comparado a qualquer período, isso nunca antes tinha acontecido, de você ter uma colheita e o preço do milho subindo. Isso vem ocorrendo em todos os estados brasileiros. No acumulado de 30 dias, as altas são expressivas, elas ficam em torno de 11% até 19%, dependendo do estado produtor. Nos últimos 15 dias, alguns estados já começam a apresentar algum tipo de recuo. Ainda assim, os valores do milho continuam extremamente fortalecidos, ainda mais com a confirmação de que a safra brasileira de milho, ela ainda será menor do que aquilo que estava se prevendo. Vai ficar na casa de 68.500.000 toneladas, de acordo com o 11º levantamento da Conab apresentado nesta semana. Portanto, milho continua tendo suporte para manter preços e, mais do que isso, é muito difícil regularizar a oferta de milho no país, mesmo no ano de 2017. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. No Rio Grande do Sul, lavouras que possuem culturas de cobertura começam a ser dessecadas, já de olho na cultura do milho por lá. Quem traz as informações é Viviane Lara.
começam os preparativos para o plantio do milho em alguns locais no Rio Grande do Sul. Nesta propriedade, a área será 30% maior que em relação a 2015. São 160 hectares ocupados com o nabo e que agora a área está sendo preparada para receber a semeadura do milho no final do mês e a expectativa de colheita é de 250 sacas por hectare. No ano passado, neste período, a cultura já estava implantada, mas as previsões de formação de geadas ainda no mês de agosto fez o produtor adiar o plantio. Começamos a dessecar agora, tem que ficar 10 dias dessecado para melhor desenvolvimento da planta. E vamos começar a plantar a partir do dia 20 para tentar escapar da geada, que ano passado começamos dia 10 e 11 e perdemos por geada. Então esse ano vamos tardar um pouco o plantio. Vamos fazer um escalonamento, vamos plantar a variedade mais precoce agora, tentar fazer uma safrinha e o resto vamos plantar mais para o fim do mês, começo de setembro. Os investimentos estão próximos a 100 sacas por hectare nas áreas com a tecnologia de irrigação. No estado, o governo está trabalhando para aumentar a área em 25%. Viviane Lara para o SBA. Veja a seguir como estão os trâmites a respeito da construção da ferrovia bioceânica. E também, você já sabe, daqui a pouco, em instantes, nós vamos ter aqui pelo canal do Boi o Mega Leilão CFM 1100 reprodutores, leilão que acontece em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Claro, quem não está lá já no recinto, faz os seus negócios aqui pelo canal do Boi. Daqui a pouco você tem a sua oferta, 1.100 reprodutores, é a marca CFM trazendo muita qualidade aqui pelo canal do Boi. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já com muitas outras informações. A China pediu apoio ao estado do Mato Grosso na elaboração dos projetos de construção da ferrovia bioceânica, que vai ligar o Brasil ao Oceano Pacífico através de um trajeto de trem que vai começar no estado do Rio de Janeiro, passar por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar ao Porto do Peru. O pedido foi feito na última terça-feira por uma delegação chinesa em visita ao Mato Grosso. A ferrovia bioceânica, também conhecida como transoceânica, nasceu de um acordo entre os governos brasileiro, chinês e peruano no ano passado, com o objetivo de fomentar a relação econômica entre os países. Para a China, o Mato Grosso é o maior exportador brasileiro para os chineses e, por isso, o apoio do governo do estado é essencial. O governo de Mato Grosso deve trabalhar agora para sensibilizar o governo federal a dar início às obras que devem durar 9 anos. O custo com a construção já está dentro do pacote de investimentos em infraestrutura de logística do governo federal para a construção de estradas e rodovias. 40 bilhões de reais devem ser investidos na transoceânica. Quem vai construir a ferrovia é uma empresa do setor da China, considerada uma das melhores em construção do mundo. A previsão do governo federal é fazer o escoamento de 23 milhões de toneladas de grãos por ano, podendo chegar a até 53 milhões no período de 25 anos. O assunto aqui é café no Agricultura BR e são as exportações de julho. De acordo com o Centro Brasileiro de Exportadores de Café, o Secafé do país, foram 1.808.000 sacas de 60 quilos de café que foram exportadas no mês passado. Desse total, 82,4% são referentes ao café arábica. Vamos ver os números, então, do Conselho Nacional do Café, que mostram a seguinte situação. Aqui nós temos café arábica, total de exportação só do arábica, 1.573.465 sacas. De café robusta, 37.359 sacas de café. Enquanto de solúvel ficou em 295 sacas de café que foram exportadas pelo Brasil durante o mês de julho. A receita total alcançou 297 milhões e 200 mil dólares, de acordo com os números que foram apresentados pelo Secafé, o Conselho Nacional do Café, um total exportado de 1.908.000 sacas. Em relação ao que está acontecendo de janeiro até julho, foram embarcadas 18 milhões, de janeiro a julho, 18.188.000 sacas, com um total faturado em dólar de 2 bilhões e 700 milhões de dólares entre janeiro e julho deste ano.
Por aqui vamos continuar falando de café, mas agora dar uma olhada no mercado futuro do grão, começando pela variedade arábica. Acompanhe comigo na sua tela como que vem negociado o café na Bolsa de Nova York, referência internacional. Veja que as posições caem mais de 1% hoje, depois de terem registrado ontem quedas também. Setembro negocia a libra-peso do café agora a $1,37 mais 20, com queda de 1,04%. A posição de dezembro caiu 1,15 e vem negociada a $1,40 mais 70. Março opera $1,44 mais 0,5 por libra-peso, queda de 1,03%. Enquanto maio vem a $1,45 mais 90, com queda de 1,05%, portanto, o mercado futuro do café arábica vindo em queda nesta quinta-feira. A gente dá uma olhada agora no que acontece com o café arábica negociado no mercado futuro do Brasil, que geralmente segue o que acontece lá fora. Queda acontecendo em Nova York, vamos acompanhar os negócios aqui do Brasil. Veja que a maioria das posições de mais curto prazo também operam em baixa, mas a de dezembro deste ano destoa. Ela vem em movimento de alta. A posição de setembro opera agora a $167 por saca de 60 quilos, com baixa de 1,18% em relação ao fechamento anterior, que foi de $169. Já o café para entrega em dezembro deste ano é o que tem maior volume de contratos agora, são mais de 1.100, e esta posição negocia a saca de 60 quilos a $169,20. Ela sobe hoje, 0,39% agora de valorização. Café para entrega em março do ano que vem tem apenas 10 contratos hoje, operando com queda de 1,35% e negociando a saca a $172,30. E a posição de setembro de 2017 hoje também possui negócios. São 20 contratos agora, sendo negociados a $178 por saca. Essa posição também vem com perda hoje, leve queda de 0,20%. Café arábica que vem sofrendo consequências no Brasil por conta dessa pressão negativa lá em Nova York, e também um dólar no Brasil que ficou bem mais baixo, né? Ou o real ficou valorizado frente ao dólar. Com isso o mercado está travado, o mercado de café arábica totalmente parado no Brasil. Já os negócios com o café Conilon, que tem como referência o café Robusta em Londres, vivem uma situação um pouco melhor. Como não tem café por conta da quebra no Espírito Santo, ele continua se mantendo em bons patamares de preço. Aliás, café Robusta no cenário internacional também, por conta daquilo que aconteceu no Vietnã, produção menor, estoques menores. Isso faz com que o café Robusta mantenha no cenário internacional um valor de mais de $1.800 por tonelada. Vamos saber como é que vem a operação agora, operação internacional. Observe que hoje é um dia de queda, ainda assim mantém o piso de $1.800. Setembro vem negociada a $1.808 por tonelada, recuo de 0,55%. Novembro, queda de 0,32%, negócios em $1.842 por tonelada. Janeiro de 2017, queda de 0,16% a $1.864 por tonelada. Café Robusta em alta, portanto, na Bolsa de Londres. A gente vai acompanhar agora como é o trabalho de uma cooperativa no estado do Mato Grosso, que produz junto com 20 famílias atuando no agronegócio, algodão e também milho. É o que a gente acompanha na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso está em plena colheita do algodão segunda safra. A expectativa é produzir 2,28 milhões de toneladas do algodão em caroço e 926 mil toneladas de pluma, o que corresponde a uma redução de 1,5% em relação à safra 2014-2015. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, visitamos a Coame, Cooperativa Mercantil Industrial dos Produtores de Sorriso, composta por 20 grupos familiares que juntos produzem mais de 246 mil hectares entre safra principal de soja, segunda safra de milho, algodão e feijão.
Segundo o diretor comercial D'Angelo, a falta de chuva nesta safra foi um fator limitante de produtividade. Esse ano foi um ano complicado, a primeira vez que nós perdemos lavoura por seca, nesses 30 anos aí dos plantios aqui na região. E o algodão, não diferente, sofreu muito com isso. Foram chuvas muito esparsas, metade da fazenda choveu, outra metade não choveu, teve talhão que produziu bem, outro talhão que não produziu nada. Nós tivemos o soja com áreas que teve que ser dessecada, o produtor não colheu, esperando para o plantio do algodão. E no algodão, a gente já vinha orientando o produtor que se plantasse uma variedade um pouco mais precoce, devido às previsões de seca, que acabaram se concretizando. Nós tivemos sim uma perca com produtividade, por falta de chuva, e também de qualidade no algodão, uma qualidade intrínseca entre comprimento de fibra e microner, então que vai atrapalhar nas entregas dos contratos. Estimativa hoje que aqui na região de Sorriso tenha se perdido em torno de 15% da safra. O algodão não está pesando como o produtor esperava que pesasse e também a produtividade menor na lavoura. Dos 20 mil hectares que foram cultivados com algodão segunda safra aqui na cooperativa, 60% já foram colhidos, dos quais 30% já estão sendo beneficiados. Em 2006, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, inaugurou um laboratório de classificação no prédio vizinho da Coame, que faz a classificação e já encaminha para a BMF ao lado. No mercado internacional do algodão, pela primeira vez, o consumo ultrapassou a produção. Consequentemente, a expectativa para a cultura é boa. Nós estamos com um problema climático nos Estados Unidos, na região do Texas, onde concentra 50% da produção dos Estados Unidos de algodão. Nós temos com um problema indiano, as monções chegaram todas juntas e estão alagando as áreas de algodão. E expectativas de preços bons para o próximo ano. Valdir Pacheco para o SBA. E aqui no Agricultura BR o assunto segue sendo o algodão e tem muita gente colhendo algodão pelos estados produtores do país. Tempo seco tem ajudado, beneficiado a colheita e vamos saber agora com a Nadiara Pereira se esse clima mais favorável continua. Por enquanto, o ar seco segue predominando na maior parte do Brasil e mantém as condições favoráveis para as atividades no campo e principalmente para a colheita nas áreas produtoras de algodão, tanto do centro-oeste como também do nordeste do Brasil. Em Mato Grosso, ontem, voltou até a chover em algumas localidades, mas foi algo bem isolado e passageiro. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, o tempo seco vai predominar em toda esta área branca do mapa, que vai desde o interior mato-grossense até o sertão nordestino. A previsão para alguns episódios de chuva aqui entre o estado de Mato Grosso do Sul e o interior do Sudeste, mas é uma chuva bem isolada e com baixo volume acumulado, indicando que será uma chuva também de curta duração, então não deve comprometer as atividades no campo. Durante o próximo período, entre 16 e 20 de agosto, a chuva se espalha mais pelo centro-sul do Brasil. Os maiores volumes acumulados de água estão previstos para a região sul, só que a chuva deve se estender até mesmo para algumas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Sobre áreas produtoras de algodão do Centro-Oeste, pode chover de uma forma bem rápida e isolada, principalmente aqui no norte de Mato Grosso do Sul. Mas entre o interior mato-grossense e o interior nordestino, onde os produtores avançam com a colheita, não tem previsão de chuva significativa até o dia 20 de agosto. E no terceiro período, entre 21 e 25 de agosto, o tempo seco continua predominando na maior parte do interior do Brasil. Por enquanto, a expectativa para retorno das chuvas para as áreas produtoras de algodão, especialmente a partir da segunda quinzena do mês de setembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui vamos dar uma olhadinha então em como estão os negócios com o algodão no mercado físico brasileiro. Veja comigo na sua tela o que diz o indicador do CPEA, valores vindo em baixa nos últimos dias, mas mantendo aquele suporte entre R$ 2,60 até R$ 2,65 por libra-peso. Ontem foi um dia de queda, segundo dia de queda seguida para o valor da libra-peso negociada no estado de São Paulo, levando, portanto, o valor do algodão
para os R$ 2,62 mais 13. De acordo com o indicador do CPEA, de acordo com a entidade, as cotações do algodão seguem firmes aqui no Brasil, mas os negócios não estão acontecendo muito em virtude do mercado estar mais voltado para a colheita nos campos. Vamos acompanhar agora mais cotações da pluma aqui no Brasil, desta vez para o estado do Mato Grosso. E no próximo bloco do Agricultura BR tem mais previsão do tempo para o Brasil. E não se esqueça que daqui a pouco, em instantes, nós vamos ter um grande leilão aqui pelo Canal do Boi, mega leilão da CFM, 1.100 reprodutores aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Olha, a Agricultura BR então vai chegando ao final. Hoje o programa é especial, porque tem um mega leilão da CFM agora para começar, 1.100 reprodutores. Mas eu já vou encerrar essa edição trazendo outra informação, confirmando demanda de soja no mundo. 249 mil toneladas acabam de ser confirmadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o que ajuda a fortalecer o valor da soja, precificação lá na Bolsa de Chicago, o que traz uma contribuição hoje para puxar o preço da soja nos portos brasileiros. Mais informações sobre o agronegócio brasileiro e internacional você acompanha ao longo da programação do Canal do Boi. Bom, por hoje ficamos por aqui, estamos de volta amanhã bem cedinho na primeira edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Bons negócios, o pessoal que está trabalhando e que vai participar do leilão de logo mais com a CFM, grande leilão de reprodutores. A todos uma ótima tarde e até amanhã.